Achei que eu fosse te ver do jeito que eu tenho te visto aqui no Instagram, né? De sunga, sem camisa. Não? Ué, praticamente tive que mudar agora, né? Né? Gostei. Onde você tá? Tô em casa, Tá na sua casa? Você mora onde? Copacabana, Ah, você mora no Rio. E você é carioca? carioca, da Gema, pô. Ah, é? Quantos anos você tem, Leandro? 39 agora. Tá, e me conta um pouco, o que que é isso? O rei, como é que é? O viking nórdico da Altinha. Me explica, quando surgiu, o que que é isso? Da onde veio esse nome? Me conta. Então, na verdade, eu jogo altinha há muitos anos, né? Tô na praia, o apelido virou russo, né? Meu nome não é mais Leandro Falcão, né? O russo virou nome. Então, quando o apelido vira nome, se cria outra. Pronto. E quando veio a série Vikings, né? Com Ragnar Lothbrok, muita gente falando que parece e tudo mais. Só que foi em 2000 e... ano passado, Uhum, no WSL, Itaúna, Saquarema, que é uhum. uma etapa mundial lá, todo mês de junho, né? Inclusive, nós vamos novamente esse ano. É de surf, né? É de surf, só que aí é altinha agora, muita altinha na praia. E você falou que então tá surf e Altinha? O surf e o jiu-jitsu já foram irmãos, né? Olha. Só que a altinha é o esporte que mais cresce no Brasil, é muito fácil de praticar. Então, quando você chega em Itaúna, nesse período do evento, é surf profissional, né? Acontecendo o campeonato, cara, e na areia é só altinha, é muita gente jogando. Então, eu fiz a casa a casa da altinha, né, ano passado, lá. E aí eu tô andando lá pelas ruas e, assim, o mundo todo, Anitta, tá olhando para lá, tá? Nesse período. Uhum. Tá. Ina, pô, o Ítalo Ferreira, Iago Dória, os surfistas profissionais. Então, todas as marcas, influenciadas, Ai, meu Deus. isso, a Altinha entrou, Domina. domina na areia. Então, assim, o pessoal está assistindo o surf profissional, né? E, ao mesmo tempo, muita gente jogando Altinha. Ai, que legal. Fui a primeira vez há 4 anos atrás, 5, se eu não me engano, e eu vi assim, nossa, a Altinha dominou aqui, né? Eu nem surfo, mas o clima é muito bom, é praia, né? Tudo que eu gosto. E eu vi que era muito legal. E aí, ano passado, que a pergunta foi, né, como eu viro o viking nórdico da Altinha, Aham, aham. andando lá na rua, Itaúna, Saquarema, durante o evento, e aí o Menzinho, sabe, o Fausto de Oliveira, Não. que fala o beat venceu, Ah, tá, tá, tá. Ah, foi ele. ele tá andando na rua descaracterizado. Aí um amigo olha e fala, e ali, Russo, o Menzinho ali? Aí eu fiquei assim, ó, pô, vou falar com ele, não vou? Aí fiquei parado. Cara, ele veio na minha direção. Aí eu falei, e aí, Menzinho, tudo bem e tal? Aí ele ficou conversando com a gente, eu tenho até um vídeo lá que nós gravamos com ele ali. E depois que eu posto esse vídeo com ele, né, conversando e tudo, tentamos marcar com ele ali uma altinha, um conteúdo, né, mas ele estava ocupado e tal. Ele vem no comentário e bota, o viking nórdico da altinha. Ah, que demais. Eu adoto esse personagem, digamos assim, né? Poxa, que demais. Ô, Leandro, e quando que entrou a Altinha na sua vida? A altinha entrou na minha vida em 2012. Eu sempre gostei muito de praia, Tá. só que na época eu estava muito mais pro jiu-jitsu, né? Treinava já jiu-jitsu, competia, gostava ali. Então eu chegava na praia, corria pela areia fofa do Caramba. Copacabana, voltava e gostava de ficar no mar, sempre amei a praia. E aí em 2012 eu estou no Leme, né? O meu irmão já conhecia alguns caras ali que jogavam, e eu comecei a jogar. E aí Que interessante. E você joga bola? Joga futebol também? jogava, mas eu nunca fui bom. Sério? Isso que eu ia te perguntar. Dá para ser bom no futebol sem ser bom na Altinha e vice-versa? E vice-versa. Na verdade, eu acho que todo esporte ele é muito particular mesmo, né? Então, obviamente, quando eu tenho aptidão física ou para o esporte, pode me ajudar em um ou outro, mas é diferente. Então, a altinha é diferente do futevôlei, o futevôlei e a altinha são diferentes do futebol, futebol de campo é diferente do futebol de salão. Então, é diferente. Eu sempre joguei bola, sempre desde pequeno, mas eu sempre fui muito mais físico do que técnico, né? Ah, que... Muito.
mas eu não era bom. Eu comecei a jogar, o pessoal até brincava na praia. Tá lutando não, Russo? Vai devagar. Ah, que coisa. E o que define a altinha? O que é exatamente? Então, ó, a altinha começou em Copacabana na década de 60. Né? Chamava linha de passe, controle. Pessoal do futebol de areia, a gente ficava jogando ali, que consiste em manter a bola no ar, sem utilizar as mãos, né? E com duas ou mais pessoas. Então ficava ali aquela brincadeira. Existia uma proibição, o pessoal sobe e começa a jogar na parte de cima da praia ali de Copacabana, dentro das quadras de vôlei. Ah, A partir disso, o pessoal começa a dividir, porque como já estava dentro de uma quadra, passa uma galera, duas pessoas para um lado e duas para o outro, e nasce o futevôlei. Então, o futevôlei vem daí. E a partir disso começa. Por isso que o futevôlei, a rede era alta, na altura da rede de vôlei. Depois eles descem um pouco. Beleza, era um tipo de altinha. Né? Da década de 80, Ipanema fica muito forte com a altinha. E 90 melhora, Brasil vai ganhando e tudo, anos 2000. Mas consiste nisso, um grupo de pessoas com um propósito em comum de deixar a bola no ar o maior tempo possível. E aí vai melhorando, vai evoluindo, com mais manobras, com mais dificuldade, com mais intensidade o jogo também, né? cara, que legal. E você joga todo dia? Hoje você já jogou? Não, hoje não jogo mais todo dia, mas estou sempre jogando. Estou sempre jogando. Caramba. E assim, eu, por exemplo, sou péssima em futebol, tudo de bola. Dá para aprender? Se eu treinar, eu consigo ficar boa ou exige uma aptidão prévia? Não, dá para ficar boa. Assim, o que eu. Aí eu não estou falando só como quem dá aula, né, e tudo. Mas a diferença que eu vejo da altinha para outros esportes, e talvez por isso venha crescendo tanto. Por exemplo, o seu filho. Vou dar um exemplo do teu filho. Ele tem quantos anos? 8. 8. No recreio dele, muito provavelmente, as crianças, quer dizer, não sei aí, pelo menos no Rio, tá? Tá. Não se joga mais futebol. Altinha aqui. Olha. No recreio, a maioria das quadras e tudo, as crianças estão jogando altinha. Eu tenho 39, na minha época era futebol de salão, né? Uhum. Ali, golzinho, futebolzinho. Então, a altinha, por ser mais fácil e mais divertido, e eu vou te explicar o meu ponto de vista, Tá. que uma pessoa, que nem você botou as características, né? Que não sabe e tudo, por que ela consegue jogar, consegue evoluir? Porque não depende só dela, né? Tá? Começa por aí. Como é um jogo em grupo, Russo, não, como foi meu exemplo, tá? Eu chego para jogar, não era técnico, por mais que eu já tivesse tido contato com bola, são esportes diferentes, tá? Claro que o homem geralmente tem mais facilidade, mas não é uma regra também, porque tem muitas meninas que vão muito melhor do que os homens, tá? Mas assim, então como ele já tem um contato com bola, naturalmente, em algum momento ele consegue ter uma facilidade maior. Mas isso não é uma regra. Então, como na altinha eu não preciso ser perfeito, eu não preciso. Porque quando eu boto a bola para o ar, eu tenho um grupo de pessoas que estão ali para me apoiar. Então, é assim, eu não depende só de mim, né? Uhum. Então, é o que o grupo tem como técnica, é o que o grupo tem como performance, não é o caso dessa palavra. Mas, então, assim, se você chega ali e fala, eu não jogo muito bem, mas não tem problema, eu jogo bem pra caramba agora. Duas pessoas aqui que também jogam muito bem. Então, fica tranquila, gente. Nós vamos, no todo, fazer com que esse jogo fique muito bom. Então, isso já relaxa a pessoa, faz com que ela se sinta mais incluída, né? Então, às vezes, não mandei uma bola muito boa. Tá tudo bem, alguém vai te ajudar, né? Porque o propósito é um só. Não é um contra o outro. Não é ganhar de você. Uhum. O propósito é deixar a bola no ar. Então, eu vou ajudar, eu vou suprir essa parte, né, que você, de repente, ainda não tem tecnicamente, ou de análise do jogo, enfim. Então, isso atrai muito mais as pessoas do que, de repente, vou dar um exemplo aqui do futevôlei, que o pessoal às vezes considera muito mais difícil, por isso, porque você só pode dar um toque na bola. Ah, tá. Existe a questão de passar a bola para o outro lado, a competição, de fazer o ponto. Né? Então, tinha, até como eu falo na aula, né?
Eu já expliquei uma aluna assim, ó, é assim, faz assado, tá. Ela entendeu, porque as pessoas entendem. Colocar em prática é outra coisa. E aí ela, quando a bola veio nela, ela ficou com medo, ela virou, não viu mais a bola, tá? E a bola bateu no ombro dela e subiu, e o jogo continuou. Então, essa é a Ai, que legal. magia, assim. E aí ela ficou toda ferida, vamos, o jogo continua. Então, essa é a magia que eu acho que acontece, né? Que mesmo quando você fecha os olhos com medo da bola, o jogo pode continuar, né? E alguém foi lá, te ajudou. Ou você mesma pode consertar a sua bola, né? Porque você pode dar mais um toque. Muito legal. É uma questão, é mais solto, né? Na verdade, é uma coisa mais de brincadeira, né? Tem um viés mais assim do improviso, do improviso, recreativo. Uma coisa recreativa, isso. O lazer, né? Também. Óbvio que todo esporte, né? Vai ter sempre o pessoal que quer jogar em alta performance. Também tem aquela galera que já joga mais, que já joga em um nível maior, e que aí o lazer deles e a recreação deles, e aí eu me coloco também nesse lugar, tá? Já passa a ser jogar um jogo num nível o mais difícil possível. Mas o princípio não muda. Você fala, você se expressa muito bem, assim. Você é professor, você falou, né? Você é professor você dá aula de altinha. Eu dou aula de altinha, mas eu não me considero professor, porque eu não sou formado em educação física, né? Tá. Sou formado em marketing, graduação em gestão de pessoas, trabalhava na área comercial e já trabalhei com vendas também. E aí que a minha empresa hoje, ela veio a partir da pandemia. Então, eu começo a dar aula de altinha para uma amiga. Nunca foi o meu negócio ou o que eu planejei fazer da minha vida. Então, quando eu crio o nome, né, que é Espaço Alta Experience, e aí, a abreviação, né, é a gíria carioca, na verdade, eu boto Experience porque eu sempre falei isso para minha primeira aluna, né, que é a 01, Priscila, que era uma amiga. Eu falei, Pri, eu não dou aula. Então, eu vou te passar a minha experiência. Então, olha! Você é professor? Eu falei, cara, eu passo a minha experiência. Que foi o que aconteceu com ela. Eu vou passar a minha experiência com a altinha. Eu jogo há anos, né? E vou te passar aqui minha experiência. Cara, mas que legal. Mas aí o marketing é bom também nisso, né? Porque o marketing, o seu conhecimento de marketing te ajuda em tudo isso, né? E eu sou criativo. Então dá para perceber. E aí, me conta, então, essa empresa é do quê? Essa empresa que você criou? Então, hoje a empresa, né, ela tem um espaço na areia, trabalha com aulas, aplicando aulas, em Copacabana, e vamos agora para uma terceira unidade em primeira mão, nem anunciei ainda no Instagram, que é em São Conrado. Uau, que legal! Nós também realizamos eventos, né, e agora eu acabei de criar uma agência de marketing, a EAI Agency, que aí nós vamos produzir eventos para marcas também, ligadas ao esporte, e essa conexão, né? Do Rio, do lifestyle, tudo. Pô, demais! Então, sua vida hoje, assim, a altinha é o centro, né, da sua vida profissional, pelo menos. Profissional e pessoal também, porque acaba que fica tudo muito, muito junto ali, né? Muito misturado. Porque acaba que vem muito da minha personalidade, do russo, do viking nórdico, né? Do Menzinho me batizou, e aí não deixa de ser uma extensão da minha vida que se profissionalizou. E aí eu crio uma marca, né, com uma logo, uma empresa, então, mas está tudo muito interligado. Ô, Russo, você me falou que escreveu um livro. Isso, estou até com a blusa aqui, ó, da capa. Ai, que legal! E o que é isso? O que fala o livro? O jogador de altinho. Sobre o quê, Leandro? Então, o jogador de altinha é sobre o Leandro, é sobre o russo, é sobre o viking nórdico da altinha, e sobre aí. É o que eu te falei, tudo na minha vida está muito misturado, tudo junto, misturado. Então, o livro, ele fala, é uma biografia da minha vida, ele fala da minha trajetória também na altinha, e daí aí. Como surgiu a ideia? A altinha, mais uma vez, e a praia também fazendo parte. Eu jogo altinha com um grande amigo chamado Arnaldo Neto. Ele dá uma mentoria para pessoas que querem escrever, ser best-seller. E aí nós estamos jogando no Leblon, nós acabamos de jogar, ele vira para mim e fala, Russo, deixa eu te perguntar uma coisa, tu nunca pensou em escrever um... Não, ele falou assim, tem algum livro de altinha falando sobre altinha? Eu falei, Arnaldo, eu acho que não. Ele falou, você já pensou em escrever um livro? Eu falo uma coisa para todo mundo, Tanita, ninguém pensa mais em altinha do que eu. Pode até
tá igual, mais do que eu, não. Uau, que legal. Eu estou há 5 anos trabalhando com isso, só penso nisso, então é natural que eu pense mais. Então, pensar é de graça. Eu já pensei em tudo que você imaginar relacionado a altinha, negócio, e eu viajo mesmo. Então, quando alguém vem me perguntar isso, eu falo, já pensei. Quero que alguém algum dia fale alguma coisa, eu falo, não pensei, que legal. Arnaldo, já pensei. Aí ele, pô, então eu te dou uma mentoria, cara, pô, não sei o que, queria me ajudar. Naquele momento, eu falei assim, legal. E eu tô num momento da minha vida que eu tô muito aberto a tudo, que nem quando você falou. Um amigo meu encaminhou teu vídeo, tá? Aí eu falei assim, top. Eu tô muito, vambora. Quando Legal. eu falo do livro, eu falei, beleza. Aí eu, Arnaldo, eu tô fazendo muitas coisas agora, então eu vou deixar um pouco esse de lado, mas eu topo. E ele já me deu algumas dicas ali de como começar. Hum, A casa, e aí eu pego um iPad, eu não me controlo e eu começo a pegar as dicas dele e falar, pô, vou fazer um nome. Aí o nome do livro, na verdade, O Jogador de Altinha, vem da ideia de que as pessoas que não me conhecem, tá? Então elas me acham marrento. E a questão do carioca também, né? E elas realmente elas estão na praia, elas só veem quem? O jogador de altinho. É o russo, barbudo, orelha estourada do jiu-jitsu, né? Um físico atlético que faz atividade física, enfim. E eu confesso que eu não sou o cara mais simpático do mundo, carismático, com quem eu não conheço. Embora eu seja muito bem-humorado, quem me conhece depois vê que é totalmente diferente. Então, o jogador de altinha, na verdade, é uma ideia de humanizar e trazer, lançar à luz essa pessoa que ninguém conhece. Então, eu começo e falei para o Arnaldo também o seguinte, Arnaldo, para falar da altinha e da forma que eu dou aula, que eu enxergo a altinha, eu preciso falar da minha vida pessoal. No meu livro, aí eu não vou falar aqui, não é porque eu não tenho coragem ou não queira, é porque já está até no livro, né? É para não dar um spoiler. tá. Mas eu falo de uma parte da minha vida muito íntima, muito importante, e que fez com que eu usasse, que eu uso jargões, eu uso muita forma de pensar desse lugar. Então eu falei, olha, para falar de altinha, da metodologia da IAI que eu uso, que eu escrevi um pouco sobre isso também, eu preciso falar da minha vida. E ele falou, quanto mais íntimo, melhor. E eu falei, beleza, então eu começo a falar de mim. E aí virou uma biografia, eu começo desde os 5 anos de idade, e começo um relato ali, quase que um desabafo, né? Começo a narrar a minha vida, de fato, e eu escrevo esse livro em 10 dias. Uau, que legal. E foi, Interessante. foi uma experiência, assim, terapêutica até, Uhum. algo... Eu vou ser bem sincero, eu não sei nem o que eu escrevi direito, porque Mas quando... é assim que é bom, porque é o sentimento vindo, né? É isso, traduzido em palavras. Exatamente. Foi Isso é muito muito. bom. Segui algumas sugestões deles. Ó, não volta para ver o que você escreveu, é só o primeiro livro. E eu sou muito assim, eu sou muito verdadeiro, Intenso, franco e intenso e franco. Exato. legal. Então ali foi, de fato, assim, ó, foi muito verdadeiro. Então eu não me preocupei em olhar para ver se tecnicamente estava legal ou não, até porque eu não era, agora eu sou um escritor. Uh, Então, né? Eu fui muito honesto, foi muito verdadeiro ali. E eu fui. Aí, olha o processo como foi legal. Eu escrevi um capítulo, mandava para ele, nós jogávamos uma altinha na praia e depois sentávamos num quiosque e ele olhava, lia e conversávamos ali. Então, pô, eu ainda tive o privilégio de ter uma mentoria com ele dessa maneira, né? Então, foi um processo muito legal. Aí terminei o livro, tem 10 capítulos, e fala da minha infância, fala de mim, da minha adolescência. Eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, né? Eu estou na Zona Sul há 33 anos. Isso também é uma coisa que muita gente que está aqui na praia acha que eu sou daqui, tem uma outra visão, né? uhum. Sou de uma infância, uma origem pobre da Zona Norte, né? Já morei em comunidade em algum período da minha vida adulta com meu irmão, mas, enfim, morei sempre perto de comunidades, então é outra realidade, mas quando as pessoas olham, elas só veem o jogador de altinho e o cara da praia.
Poxa, que história boa, hein? Que história boa, Russo, gostei. Deixa eu te perguntar, eu ia perguntar exatamente isso, sobre a sua origem, assim, você teve uma origem pobre mesmo, assim, é isso? Pode dizer que a Altinha também mudou sua vida, assim, te deu muita coisa, te levou, te permitiu um outro patamar de vida, assim? Então, mudou, porque, de alguma maneira, quando eu começo um negócio a partir disso, e aí eu começo a empreender, né? Então, eu saio de uma visão CLT, trabalhando numa empresa, eu sou demitido dessa empresa a Sul América foi vendida para a Aliança, Uhum. fragmentou ali muitos setores. Hoje eu acho que a Sul América até ainda existe, mas a área de sinistro que eu trabalhava foi para a Aliança. E nesse período, 2020, então, além da empresa ser vendida, em plena pandemia, muitas demissões em massa, e eu achei que teria ficado, que iria passar, né? Até me falaram isso, não, agora já foi, porque eu fui mandado embora no dia 30 de outubro, um dia depois do meu aniversário. Caramba. Eu acordei no dia seguinte e fui demitido. Ai. E já tinham sido 3 ondas de demissões, com mais de 100. Ele falou, não, esse ano não tem mais. E teve. Aí eu já estava morando aqui na Zona Sul, eu já tinha me planejado para vir para cá. Eu já vinha juntando dinheiro, me organizando. Era o meu sonho morar aqui, morar perto da praia, né? Praia, né? Então eu venho, só que aí quando eu venho na pandemia, aí todo mundo, tu vai na pandemia? Eu falo, cara, se eu não for agora, e eu sou muito corajoso, tá? Quando eu quero uma coisa, eu sou ousado, digamos assim. Então, eu vim. 3 meses morando aqui, eu fui demitido. Ah. Falei, bom, tudo bem. Quando eu começo a dar aula para essa amiga, foi isso. Só estou ajudando uma amiga que ela me pediu muito. E eu tenho tempo agora. Eu não tinha como negar, na verdade. E ela leva uma panqueca de banana para mim. E ela gostou da aula. Passei minha experiência. Falei, então faz o seguinte, eu vou te cobrar R$ 200 por mês, que para uma aula particular dá R$ 25, não é nada, e traz sempre uma panquequinha de banana dela. E aí começou. E quando eu mudo a chave para empreender, e né, eu tive dificuldade para falar que era empresário, gosto, né? Então foi mudando muito a minha cabeça. Então a Altinha, como instrumento principal, né, de uma ferramenta de trabalho e tudo mais, mudou muito a minha vida, mudou muito a minha visão até profissional em várias áreas. Então foi muito bom tá passando por esse processo que ainda está em evolução, né? Estou cada vez mais abrindo cada vez mais esse horizonte que eu vejo que é muito mais amplo. Isso que eu queria saber, tem muito mais para onde ir, assim? Dá para crescer ainda muito mais? Tem muito mais. Ai, que bom, que bom. Você teve uma origem simples, assim, a sua infância foi pobre, como é que foi? Foi simples, eu boto até isso no livro, né? Eu sou de uma área da Zona Norte, que é Ramos, da área Leopoldina de Ramos, ali, então é Ramos, Bom Sucesso, Olaria, Manguinhos, ali, tudo próximo. Nunca passei fome, tá? Não é uma questão, tudo, mas pobre real, né? Quando eu, até boto no livro isso, né? Quando eu desperto para o mundo, que eu lembro, eu moro na casa da minha avó, já estou morando de favor na casa da minha avó, meus pais se separaram, e, eu durmo numa cama, já eu, minha mãe e meus 2 irmãos. Então, ali eu já, cara, tem algo errado. Meu avô dormindo no chão, minha avó no sofá, né? Numa casa de um quarto de sala. Então, eu passei uma infância pobre, vivendo ali com o mínimo, tendo as coisas, mas vivendo no mínimo. Então, ali eu fico ali minha vida toda, até uma coisa da Zona Sul, né, vir para cá, dá muito isso de, quando eu vinha para a praia, chegava na praia, era os playboys, né? E quando você vem para cá, você vê que, na verdade, o que muda é a questão de possibilidade, de enxergar. Quando você mora em um lugar pobre, humilde, em que as pessoas, tu cresce ouvindo tua mãe falando assim, não tem dinheiro para o supérfluo, né? O arroz, é a comida só. E aí você chega na praia, você vê aquela coisa, você fala, cara, isso não é para mim. E aí quando você vem para cá, começa a viver isso, você começa, não, dá para mim, é para mim também.
Não, eles não são os playboys. Na verdade, o preconceito estava até comigo, de olhar a minha realidade e projetar neles uma rejeição. Na verdade, eu que vi esse bloqueio daqui. Ô, Russo, quando você era criança, você já pensava grande, já sonhava grande, ou você ainda achava que a sua vida ia continuar naquela toada de uma vida mais escassa, de menos possibilidades? Você lembra? Não só lembro, como eu tenho um capítulo falando só disso. Uhum. Vivendo a vida errada. Eu sempre me senti diferente, sempre me vi assim, ó, eu deveria estar vivendo outra vida. Né? De alguma maneira, pode ser o que você acabou de perguntar, né? Eu sempre desejei, me vi pensando grande, mas sabe, é aquilo, é quando você não sabe como fazer. Pô, eu me vejo pensando grande, tá, mas eu não sei como fazer. Eu não tenho referências, entendeu? Eu não tenho referências na família, eu não tenho ao meu redor, não estou vendo nada. Então é como se fosse, cara, é isso, eu vou viver isso, embora eu pense que eu deveria estar vivendo outra vida, né? Eu tenho um capítulo que fala até exatamente disso, de como eu pensava, de como eu enxergava as coisas, de como eu sentia também. Foi incrível, você foi atrás e conseguiu, né? Você encontrou ali as referências que você precisava, provavelmente, e conseguiu, né? Encontrar o caminho para chegar onde. Então, pra, quando eu falo, se eu for falar exatamente disso, eu não vou dar esse crédito todo para mim. Porque as coisas vão acontecendo de uma maneira. Eu não sou religioso, tá? Mas eu acredito em Deus, tenho muita fé. Minha avó me ensinou a falar com Deus desde pequeno, até Ai, que fofo. o livro. Mas existe um lugar que eu frequentei que me deu muito direcionamento. Qual? Esse é o que eu não vou falar. Ah, tá. Você não vai falar, mas tá no livro. Tá no livro, tá no livro. Olha, ele cheio de Tá? spoiler. Esse lugar me direcionou muito na minha vida. Ele, na verdade, Tá. foi um divisor de águas na minha vida, entre um cara da Zona Norte com muitos problemas, criando muitos problemas, e esse lugar ele me dá um norte muito grande. Então, eu daria o crédito a esse lugar que me encaminha, que me dá direção. E a partir disso, claro, com o meu mérito também, eu começo a me encontrar e, de alguma maneira, eu vou me direcionando para esse lugar. Então, assim, eu não vou falar aqui que foi de uma maneira muito consciente, né? Ah, eu vi as referências, eu fui. Não foi. Pegaram na sua mão, você segurou firme e encontrou um caminho. É meio isso? Isso aí. Tá. Tem meus méritos também, fui vendo, mas existe um lugar que no livro você vai ver e talvez até te surpreenda, mas... Ai, gente, agora eu tô super curiosa, Leandro. Vem cá, tem a ver com esporte? O lugar? Não. Não, gente, eu quero ler esse livro, Leandro. Nossa, Por isso que surpreende, né? Porque a imagem que eu passo, que não é mentirosa, na verdade, é de uma pessoa da saúde, atividade física, né? Sua mãe lê seu livro? Leu. E aí? Não, ela... É que eu vou ter os relatos lá, né? Que assim, eu falei, mãe, a minha percepção como criança, né? Tudo, não fica chateada. Mas ela gostou. Algumas coisas ela acha que é mentira. Fala, mãe, bem, mas nos damos muito bem. Ela foi no lançamento do livro, do e-book, né? E eu estou fazendo já o lançamento do livro físico para o dia 25 de abril. Mas ela gostou, ficou super feliz, foi no lançamento do livro, ela gosta. Ai, que ótimo! E me fala uma coisa, eu me interessei pela história da orelha estourada. Eu tenho muita curiosidade por essa história de orelha estourada do jiu-jitsu. Por que acontece isso? O que é isso? O que faz com que a orelha fique estourada? Me conta. Então, quando tem o atrito, né, a cartilagem vai modificando ali a cartilagem, entra um líquido, que eu esqueci o nome, com sangue, e vai deformando. Então, tem gente que usa protetor de orelha para isso não acontecer. Tem gente, também é de cada um, né? Tem gente que estoura um pouco mais, deforma mais, outros deformam menos. E alguns da família Gracie falam que quem não tem orelha estourada é porque sabe o que está fazendo. Tá, brincadeira. Mas é isso, vai deformando e aí também depende da orelha de cada um. Mas até lutador de boxe, por exemplo, tem orelha estourada, que muitas vezes é pelo impacto que ele tem um soco ali e ela estoura. No jiu-jitsu é muito pela pressão, né? Que às vezes a cabeça está presa e tal.
Aí tem a galera que brincava, falava que tem que esfregar a faixa para estourar, mas isso nem existe. Mas tem umas pessoas que forçam para estourar também, Ah, né? sério? Aí é de cada um, né? Ô, Russo, para a gente encaminhar para o fim, me fala uma coisa. Quando altinha para você é lazer ou é trabalho? Boa pergunta. A altinha ainda é mais lazer para mim, se eu fosse falar o que eu sinto, né? Porque quando eu estou no modo trabalho, digamos assim, eu acho que eu envolvo outras coisas além da altinha. Outras coisas que eu gosto também, que eu tenho prazer, que é de me comunicar, de me relacionar com as pessoas, seja fechar um negócio, seja. Então, envolvem outras coisas que eu também gosto, que eu também tenho prazer de fazer. Então, mas quando eu falo, se eu for focar em uma coisa só, a altinha é o lazer. Eu tenho uma. De todos os esportes que eu já pratiquei, eu até fui abandonando os esportes por causa dela. Né? Quando eu começo a jogar muito, eu paro de treinar jiu-jitsu. Musculação sempre esteve na minha vida, mas em algum momento da minha vida sempre foi estético, e depois saúde mesmo, cuidar do corpo. E eu fui parando de correr, eu já corri maratona. Caramba. Eu fui abandonando tudo, porque jogar eu tinha. Eu entro num estado de espírito mental muito prazeroso, é diferente. Então é lazer. Só que, ao mesmo tempo, também, por ser tão prazeroso, eu fiz tanto dando aula que também me gerou uma lesão no quadril Caramba. hoje. Então, eu ainda continuo ativo, treino um jiu-jitsu de vez em quando, faço as coisas, mas até a pergunta que você fez, que joga todo dia? Não, já joguei, e isso também, tudo em excesso faz mal, né? Claro, Então, claro. gosto demais, muito intenso, joguei muito, criei uma lesão. Hoje eu tô na fila até do Inter para botar prótese no quadril, Caramba. e sinto dor todos os dias, porque é assintomático, então vai para a lombar. Então, isso foi uma consequência do excesso também. Puxa vida. Todo esporte precisa de manutenção, de cuidado do corpo, né? E tudo mais. Então, essa foi um grande aprendizado que eu tenho também nesses anos, que fez eu parar também para olhar muitas coisas, até para olhar o negócio, para estruturar. Os males que vêm para o bem, né? Não adianta. A gente só amadurece e aprende na dor, né? Então, todo dia eu tô aprendendo alguma coisa. Todo dia com dor, Russo? Todo dia, porque eu já tenho artrose no quadril, só que na lombar, então é todo dia. Vem cá, você já tinha dado entrevistas, assim, faz parte da sua vida ou não? Não, entrevistas não, falo, já fui em um podcast, né? Esse lugar que eu frequentei, Você frequenta ele ainda? ainda que você vai ver no livro, Ai, tô curiosa. ele me ajudou muito também a me comunicar. Por quê? Eu sempre fui muito tímido, tá? Tá lá no meu livro. Ah, para. Muito Não tímido, acredito. Não acredito. uma criança muito, muito tímida. Me achava burro, feio, não falava nos locais, né? Se você na escola, por exemplo, alguém sabe essa resposta? Às vezes eu sabia levantar a mão para me expor, nem pensar. Então eu sei o que hoje, por exemplo, muita gente fala que eu me acho, tal. Só que, na verdade, no livro vai entender o seguinte: eu vim construindo ao longo da minha vida, e com esse lugar que eu estou te falando também, autoestima, autoaceitação. Então, assim, eu hoje eu fico à mercê do julgamento, como todos nós estamos, e é normal, mas, infelizmente, eu não posso te dar atenção, porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu construí, e se você confunde confiança, autoestima com arrogância, eu acho que o problema está em quem vê, né? Mas eu tenho lugar de fala para falar uma pessoa que era tímida, que não falava, que tinha vergonha da própria vida, de si mesmo, da autoimagem, enfim. E aí esse lugar eu começo a falar para pessoas, eu começo a me comunicar com mais de 30 pessoas, diariamente, às vezes, e eu começo a meio que falar em locais onde tinham mais de 100 pessoas. Depois eu vou para o trabalho, aí começo a dar treinamento, enfim, aí venho desenvolvendo, né? E essa coisa de falar em público também. Mas no livro você vai saber exatamente o que é. Eu estou muito curiosa, eu já tenho uma suspeita, eu não vou falar para não, vai que eu acerto. Olha, eu amei falar com você, me conta o que você achou, como é que foi para você dar a entrevista?
Pô, foi ótimo. Muito melhor do que eu esperava, assim. Gostei. Porque, primeiro, eu acho que o que você transmitiu no vídeo que me passaram, eu estou comprovando aqui agora, que é um entusiasmo real, uma felicidade, sabe? Você até falou lá que você gosta muito disso, né? Eu amo. Então, o que eu sinto, que eu passo às vezes para as pessoas é o seguinte, que eu falo com muita verdade o que eu vivo, o que eu sinto. E o que eu senti aqui de você, que é exatamente o que você falou lá. E aí você, daí, deixa a pessoa que está aqui muito mais confortável e feliz de estar aqui fazendo essa troca, porque dá para sentir que você curte, que você gosta, entendeu? Então, eu acho que é por isso que eu gostei tanto. Pô, que demais, Rússia, eu amei. Foi muito. Gente, assim, e você também, empolgado, né? Você gosta do que você faz. Então, assim, eu fiquei com vontade, mas eu acho que eu seria uma negação. Eu sou muito ruim. Imagina. Mas isso eu escuto todo dia de aluna ou de Mas alguma... será? Mas assim, eu não. Ai, uma última pergunta, ó, veio mais uma coisa. Tem a ver com embaixadinha? Tem, né? Não. Não! Porque eu nunca consegui fazer, tipo, quicar 2 vezes a bola no ar. Não, o ideal até no jogo da altinha é que você dê um toque só, para Tá. que você dê um ritmo ao jogo e faça com que as outras pessoas participem mais, né? Imagina, eu pego a bola e fico ali, É. 2, né? Eu tô travando essa bola e deixando as pessoas jogar. Sim, Então, a ideia do jogo é sempre o coletivo, né? Se eu dou sim. um toque só e boto logo a bola em jogo, as outras pessoas estão participando na mesma proporção ali, na mesma quantidade. Ai, eu fiquei com muita vontade. A próxima vez que eu for ao Rio, eu vou tentar.